paz para todo o Brasil, para a Igreja do Brasil e para todos desta nação. Esse aqui é o capítulo de número 12, vídeo número 12. Quero ler aqui Ezequiel capítulo 3, versículo 16. E aconteceu que ao findar dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, o que foi que aconteceu, né? E aí, nós estávamos no vídeo 11, que o Espírito Santo estava acima do estado de Goiás. O Espírito Santo estava mais na frente, eu estava aqui do lado dele. E daqui eu olhava e eu via a fronteira, eu vi o Brasil completamente plano, gigantesco em 3D. Mesma coisa, você está lá em cima e vendo o Brasil completo. Só que a minha visão, ela conseguia ver todo o Brasil e os estados do Brasil em 3D, demarcadas as fronteiras de cada um. Só que agora a terra foi dividida bem no meio, o Brasil foi dividido bem no meio. A região centro-sul, qual a região centro-sul? A região sudeste, centro-oeste e o sul do Brasil. Essa região continuou a terra visível continuou nessa região. Já a região nordeste e a região amazônica, a terra visível do Brasil desapareceu e desceu um abismo, tipo, abaixou a terra e eu vi a terra invisível. Eu vi a terra invisível. E aí, na terra visível, buracos para todo lado, né? Dezenas, quase umas centenas de buracos. Na terra invisível, milhões e milhões de buracos. É a terra invisível que eu estou falando. A região nordeste, a região norte, desapareceu e desceu agora. Nessa mesma região desceu e apareceu a outra terra. A terra devastada e vazia. E nessa região milhões e milhões de buracos. Né? Eu já falei tudo no vídeo 11 lá, tá tudo no vídeo 11. E aí, na região de Minas Gerais, a que faz fronteira com a região nordeste, não tem o norte de Minas Gerais? O norte de Minas Gerais também ficou fazendo parte dessa divisão. O norte de Minas Gerais, que faz fronteira com o nordeste. Essa região também desceu, um abismo se fez e apareceu. A região nordeste de Minas Gerais fazia parte dessa terra devastada e vazia. Entendeu? E nessa região milhões e milhões de buracos. E esses buracos levavam-se até o inferno. São rotas de fuga dos anjos das trevas quando perdem as guerras diante dos anjos de Deus. Eles fogem por ali. E isso é no mundo todo. Só que Deus estava mostrando especificamente o Brasil. E disse que quando começasse a aparecer esses buracos, era para me falar que é um sinal, esses buracos é um sinal. Quando começasse a aparecer esses buracos, essas dezenas de buracos no Brasil e centenas no mundo todo, que vão ter um certo limite, é um sinal que no mundo invisível tem esses buracos. Esses buracos levam até as profundezas do inferno. É onde os anjos malignos, os exércitos malignos fogem dos anjos de Deus. É tipo uma rota de fuga.
E se eles ultrapassarem certos limites, o exército de Deus não pode pegar eles. É uma lei da guerra, né? Uma lei que é obedecida nas guerras. E aí, Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, esses buracos aí são rotas de fuga dos exércitos das trevas, das milícias, da vergonha, que eles fogem dos meus exércitos. E se eles alcançarem certa distância, os meus exércitos não podem ir lá buscar eles. Faz parte da lei da guerra. E aí, pegou e falou assim que você vai falar também. Você está vendo que está aparecendo milhões, eu via no mundo invisível, só deserto. Imagina uma terra só deserto, um deserto escuro e um vento assolador destruindo tudo. Aqui, ó, aqui está o Brasil, é como se fosse assim, não tem o centro-oeste, o sudeste, aí não tem a fronteira do estado de Goiás com Tocantins, tem Minas Gerais ali, chega ali em São Paulo, Rio de Janeiro, aí você desce um abismo de vários quilômetros de profundidade e depois segue reto. Segue reto agora já a terra invisível, porque a terra visível do Nordeste e da região amazônica desapareceu e abaixou e eu vi a outra terra, um deserto só devastada e vazia, na mesma região do Nordeste e da região amazônica, simplesmente abaixou, desapareceu a terra por cima, essa terra da humanidade aqui, e apareceu a outra terra, o solo, que eu estou falando, o solo, só que tinha um abismo na divisão. O Brasil fez assim, ó, desceu assim. Aqui está o centro-oeste, sudeste e o sul, né? Aí como que o Brasil foi dividido? É como você pegasse ali, não tem o estado do Tocantins, aí você pega e desce assim, ó. Desceu um abismo e depois seguiu reto. Só que é só deserto e milhões de buracos. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, eu estou permitindo que sejam abertos agora buracos, os buracos faziam assim, ó, e descia, eu ia lá pro inferno, eu vi o inferno, a minha visão disparava e eu vi os buracos e até as profundezas do inferno. O inferno está nessa terra, na terra invisível, está dentro dessa. Aí falou assim, o Espírito Santo falou assim, ó, eu estou permitindo que se abra esses buracos aí, mais agora milhões para o dia da grande peleja, porque se aproxima o dia da grande peleja em que os exércitos, todos os exércitos do inferno, hão de subir para a grande peleja, o último dia da peleja. Aí vamos lá, nós já está lá no vídeo 11. E aí, eu estou aqui em cima, aí o Espírito Santo pegou e me mostrou agora, voltando agora na guerra, né? Pegou e me mostrou a guerra total. Os exércitos se debatendo, como se fossem duas placas tectônicas se chocando. Pá! 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 6 bilhões de anjos malignos, comandados por um príncipe general, que esse príncipe governava o Brasil desde o ar. É o príncipe da potestade das trevas do ar, que governava o Brasil. Aí o que acontece? Só que agora entrou também um outro príncipe, esse príncipe da Guiana Francesa, príncipe do ar, com mais de 400 milhões de anjos, e lutando contra um anjo, contra o anjo príncipe do exército de Deus, dessa classe de anjo, e contra o exército dele, que era 200 milhões. Só que agora, e também tinha batalha terrestre, né? Entrou também da Guiana Francesa o exército das trevas, exército de anjos, forças terrestres de anjos, para invadir também o Brasil pela Guiana Francesa. Forças de anjos, anjos de guerra, anjos, dragões, serpentes, milhões de milícias, todo tipo de anjos de guerra. A mistura. Nu, blindagem, faltando blindagem, sujo, parecendo predador,
sujo daquele jeito e com parte das vergonhas aparecendo. Outros até nus, completamente nus. E aí eles entraram como reforço, né, para dar apoio para os anjos das trevas, para o anjo das trevas que governava o Brasil, o anjo do ar, que governava o Brasil desde o ar. E aí o anjo de Deus tinha que lutar contra esses dois exércitos agora. Contra o anjo do ar, o príncipe das trevas que governava o ar do Brasil, contra agora o príncipe que invadiu o Brasil pela Guiana Francesa e o exército. E também tinha dois comandantes das trevas do Brasil que estavam em terra lutando contra os exércitos de Deus também em terra. E agora também entrava também o exército das trevas, anjos de guerra das trevas terrestres da Guiana Francesa invadia o Brasil. E entrava ali pelo Amapá. Pelo Amapá. Entrava na fronteira, não tem a fronteira do Suriname com a Suriname e Guiana Francesa, aquele pedacinho ali. Não entrou por cima não, aquela fronteira norte do rio Oiapoque não. Entrou ali perto do Suriname, aquele pedaço ali de fronteira entre Guiana Francesa até chegar no Suriname, uma faixa de terra ali de uns 400 quilômetros. Até chegar na fronteira com o Suriname. Entrou naquela região ali, dentro do Amapá. Entrou para dentro do Brasil, entrando dentro do Amapá e se espalhou por todo o Brasil. Para vir e unir com as forças das trevas que faziam aquela proteção para não deixar os exércitos de Deus entrarem para dentro do Brasil no sentido a Goiás e a Brasília. E aí, só que agora a igreja entrou em oração. A igreja, o pastor Silas Malafaia, comandando a igreja do Brasil em nome de Jesus, ele fez a oração, ele fez a reunião de oração e ele lançou a profecia. E ele tem dois poderes, ele tinha dois poderes, Deus deu dois poderes a ele. Poder sobre os caminhos da nação e sobre a igreja no nome de Jesus. Ele tem poder superior sobre a nação. E quando ele fez a oração. Só que agora, para que você entenda, o exército, a igreja, o poder da igreja veio e fez aquela ofensiva maior. A igreja começou a orar totalmente. A oração da igreja de todo o Brasil orando. E aí o que aconteceu? Eu vi os exércitos de Deus descendo. Mas as águas de cima, as águas, esse azul aí, esse azul que você vê são águas. Abria-se tipo buracos, uma tempestade se formava e abria buracos, tipo redemoinho gigantesco, e disse agora exércitos e mais exércitos de Deus para dar reforço para o anjo general dos exércitos de Deus que lutava agora contra dois príncipes, dois exércitos. E vinha mais exércitos terrestres para ajudar os exércitos terrestres do Brasil das forças de Deus. E a guerra está renhida. E agora eu vi o combate tanto nos ares quanto na terra. Só que agora a igreja tinha entrado em oração, uma oração direcionada. Agora eu vi a igreja entrando para valer na guerra. E saía relâmpagos para todo lado. Eu via relâmpagos saindo de Curitiba. Eu estava aqui nos ares, aqui, ó, em cima do estado de Goiás. Aí o Espírito Santo eu já não vi ele mais não. Você só pode ver Deus quando é permitido. Aí eu estou lá em cima assim, no estado de Goiás, nas nuvens, acima das nuvens, eu vi as duas gigantescas. Eu vi a placa tectônica das forças das trevas. Eu estava atrás das forças das trevas, porque eu estava no estado de Goiás e eu olhava para frente. Quando eu falo que eu estou atrás do estado de Goiás aqui, então o que você imagina na sua cabeça? Eu estou vendo o Tocantins
Logo mais na frente eu estou vendo o Maranhão fazendo fronteira com o Pará. E eu olhava para baixo, eu via que o rio Tocantins, eu estava bem em cima do rio Tocantins, só que eu estou acima das nuvens e estou vendo o rio Tocantins. E eu estou vendo o rio Tocantins lá na frente, entre o estado do Tocantins, Maranhão e Pará, eu vejo o rio Tocantins se desaguando no mar. Aquela divisão de águas ali, um mundaréu de águas. Eu via, de longe eu vi o bico do papagaio. Eu estou olhando para frente. Então, se eu estou aqui no estado do estado de Goiás, nos ares, então o que eu estou vendo na minha frente? Eu estou vendo as forças das trevas, um gigantesco paredão que pegava da Guiana Francesa descendo, pegando ali o Amapá, descendo, passando por todo o Nordeste, já bem mais para cá, né? Tanto é que já estava próximo dentro do Tocantins ali, e fazia aquela proteção até chegar na fronteira entre Paraná, passava por Goiás aqui, Minas Gerais fazendo a proteção, ali entre Paraná e São Paulo, por dentro do Paraná, as forças das trevas, até chegar no mar, faz aquela proteção total. Então, todo lado de cá eu estou vendo as forças das trevas. As forças de Deus estavam do lado de lá, fazia assim, ó. Eu estou aqui atrás, aí aqui está as forças das trevas. Então, se eu estou vendo as forças das trevas aqui, não tem como eu ver as forças de Deus aqui, porque eu estou atrás das forças das trevas aqui. Só que as forças de Deus estavam se debatendo. Eu vi o choque. O choque era tão grande que o ar dava terremoto no ar. Era 6 bilhões de anjos das trevas contra 200 milhões de anjos de Deus. Só que agora estava chegando milhares de exércitos vindos da Guiana Francesa. E tinha uma aliança de exército que podia entrar das forças das trevas pela Guiana Francesa, uma aliança de exército que vinha de várias potestades do ar e tinha permissão para entrar, unir com as forças das trevas da Guiana Francesa e entrar para dentro do Brasil. Uma aliança, tinha uma permissão que podia entrar. Só que agora estava descendo anjos de Deus do céu também. As águas se abriam e os anjos de Deus desciam do céu. As águas se abriam e desciam os anjos de Deus, milhões de anjos de Deus, e vinham anjos de Deus terrestres também para ajudar as forças do anjo de Deus, do anjo príncipe general. E a guerra agora ficou desesperada, agora a guerra ficou tremenda, e a igreja, eu estava em cima do estado de Goiás aqui, nos ares, acima das nuvens, e o Brasil era plano, eu via todos os estados do Brasil, a planície total. A única diferença era que, como que é? Aí, voltou de novo normal, né? Voltou de novo normal, o Brasil voltou ao normal. Eu via completamente tudo, o Brasil completo de novo. Aí vinha as línguas de fogo, a igreja orava. Eu via lá em Manaus. Eu estava aqui em cima dos ares assim, a minha visão batia, passava pelo rio Amazonas, não tem o rio Amazonas? Saía labareda de fogo, a igreja orava de Manaus, a oração da igreja viajava a milhares de quilômetros e atingia as forças das trevas aqui no estado de Goiás, e era milhares de oração da igreja que vinha de Manaus, saía orações da igreja de Curitiba, e fazia como fosse fazia assim, ó, não tem o Brasil aqui? Faz de conta que aqui é o Brasil. Aqui tá Curitiba. A oração fazia assim, ó. Fazia assim, atingia as forças das trevas lá no Amapá. Fazia como fosse o sol explodindo. Não tem aquelas línguas de fogo do sol? Vamos supor, saía lá de Curitiba assim, e aquela labareda de fogo passava por cima das forças de Deus e caía lá no Amapá, onde é que estavam as forças das trevas descendo, que vinha da Guiana Francesa e atingia lá, aquela explosão maior do que a explosão atômica. E os anjos das trevas desaparecia, virava bucha. Não tem quando a explosão atômica, não tem quando, você não vê no filme assim, quando
explode uma bomba atômica assim, e não dá nem tempo assim, você vê só a pessoa desaparece, os anjos das trevas desapareciam, virava, sumia, a explosão estourava tudo. E vinha orações da igreja, a oração da igreja saía assim da cidade de São Paulo, como fosse raio laser, relâmpago, a oração subia, as águas de cima abriam, batia nas águas, as águas se abriam e abriam um funil gigantesco, e via descendo anjos de Deus de guerra, e milhares de anjos de guerra descendo, e forças terrestres vindo de todos os lados também, anjos de Deus vindo de outros lugares para dar reforço para as forças de Deus, e o pau torando, e guerra total, e a igreja orando, a igreja do Brasil entrou em oração tremenda, e você via relâmpago. Imagina milhões e milhões de relâmpagos saindo de todo que é cidade do Brasil, da igreja que ora, da igreja verdadeira. Eu tenho que falar a igreja. Glória a Deus. E os relâmpagos saindo, pá! E era como se fosse que saía raios para todo lado, era raios para cima, para você entender. Eram raios, milhares e milhares de raios para cima, que batia nas águas de cima e descia exército de todo lado. Os exércitos de Deus atacavam as forças das trevas de todo lado. E tinha raios que fazia assim, ó, milhões de raios saíam da cidade, todo tipo de cidade você imaginar, e fazia assim, ó, e saía arregaçando tudo que era de exército das trevas. Só que o Brasil, meu Deus do céu, eu nunca vi uma guerra tão terrível dessa. O Brasil parece que é uma coisa crucial, é como se fosse, não pode, o exército das trevas, a ordem é essa, não pode perder o Brasil é nosso, nós não vamos aceitar isso não, vamos resistir aqui, o pau vai torar. Moço, eu tô vendo aquele tremendo, a guerra total daqui a pouco. Deus pegou e me transportou para cima de Minas Gerais, naquela região ali de Minas Gerais, que tem aquela península que desce no sentido para dentro descendo no sentido da região sul, aquela ponta, que está Minas Gerais, e tem uma ponta assim de Minas Gerais, assim, que desce ali, uns 10% ali de Minas Gerais. Naquela região estava topando os dois anjos príncipes dos exércitos, o príncipe do exército de Deus, dessa classe de anjos, anjos leões, estrondo ensurdecedor de trombeta, e do outro lado da esquerda estava o anjo general, príncipe dos exércitos das trevas, que governava o Brasil. Esse príncipe governava o Brasil. Os dois estavam topando. E aí o anjo de Deus bateu em cima dele, sabe? Eu fui transportado para lá e os dois estão topando. O anjo de Deus, a luta dele era igual luta de leão. Ele era leão misturado com anjo. Era rosto de anjo, só que tinha traços de leão. As asas era que nem asa de, não tem tesoura, que as tesouras assim. Estou te dando uma imagem aqui, só que não é tesoura não. Estou apenas falando que a imagem. Não é asa de pombo não. Não é negócio de asa de pombo aqui não. Não é asa de gavião não. Aqui não é. Tem vários tipos de anjos de Deus. Aí, topando contra o anjo das trevas, os dois, pá! E o anjo de Deus brigava igual o leão. Não tem quando o leão mete a garra aqui, não tem aqueles movimentos de leão brigando, só que o rosto é humanoide, corpo de anjo. Só que tinha mistura de leão. Você olhava para o anjo assim, ele é feito de leão e anjo. E fala, da boca dele sai duas vozes. Voz de trombeta e voz de leão. Duas vozes ao mesmo tempo, acompanhado. E do outro lado, da esquerda, estava o anjo dragão serpente, o príncipe dragão serpente. O corpo dele feito de dragão e serpente. E da boca dele sai duas vozes. Voz de dragão e voz de serpente.
Aos dois. Só que o anjo das trevas, ele tinha dois tipos de movimento de luta. Era movimento de serpente e movimento de dragão. E os dois... E fazia assim, ó. A rapidez era tão grande. Eu só podia ver a luta porque Deus colocava para ver. Porque os dois brigavam igual relâmpago. Quando você chegava assim, era dois relâmpagos brigando. Pai, 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 rai pra lá, rai pra cá. Relâmpago. Não tem esses relâmpagos que você vê estourando aí? Eu via relâmpago. Só que como que era Deus que mostrava, aí Deus pegou e fez assim, ó. Aí mostrou, eu chegava assim e via plenamente os dois brigando. Para Deus, tudo é, meu Deus, tudo é nada diante de Deus, gente. Não tem nada superior a Deus, não. Aí Deus mostrou os dois brigando, um rasgando o outro e metendo a unha gigantesca. Aí daqui a pouco eu vi que o anjo das trevas, ele entrou dentro de um... Você já viu em documentário, você já viu aquele tal de Grand Canyon nos Estados Unidos? Eu vi também que existe aquilo lá em Minas Gerais. Não tem em Minas Gerais? Eu vi que tinha tipo Grand Canyons. Não tem aqueles Grand Canyons que tipo assim, tá a montanha aqui, aí tem uma abertura embaixo, um vale gigantesco, vários vales em Minas Gerais. E esse anjo pegava e o anjo das trevas mergulhava nesses Grand Canyons de Minas Gerais e a estratégia de guerra dele, ele entrava por ali em velocidade tremenda, em velocidade de relâmpago. E o anjo de Deus atrás dele mergulhava também nesses Grand Canyons e perseguindo o anjo das trevas como fosse um caça. Um caça por todo o vale, nessa abertura, pá, e passava pelas montanhas. E tinha vez que o anjo das trevas, o vale era muito, os dois eram muito gigantes, o anjo das trevas fazia uma volta tão rápida e topava em montanha, as montanhas caía a montanha, caía pedaço de montanha, e falava assim: vai acontecer tragédias em Minas Gerais, porque esses dois anjos príncipes estão lutando em cima de Minas Gerais, e vai acontecer tragédias literais em Minas Gerais, porque esses dois anjos príncipes, os poderes deles são muito grandes. Então, porque os dois estão lutando em Minas Gerais, vai acontecer tragédias em Minas Gerais. E acontecia que caía montanhas, pedaço de montanha caía. E o anjo de Deus perseguindo o anjo das trevas no vale, tipo Grand Canyon. E o anjo das trevas, e o anjo de Deus atrás dele, como fosse um caça. E pá! Daqui a pouco o anjo das trevas voltava e de uma vez chocava contra o anjo de Deus rebentando ele no pau. E ele brigando. E o interessante, gente, quando os dois se topavam, era igual... O anjo das trevas lutava igual o dragão. O anjo de Deus lutava igual o leão. Só que quando os dois se juntavam, é igual gato. Não tem quando o gato junta contra o outro gato. Não tem quando o tigre junta contra o outro tigre. É daquele jeito. Mesma coisa de um tigre. Você já viu um tigre juntado contra outro tigre? Aí os dois, assim, ó. E quando solta, faz assim, ó. Igual o tigre. Igual o gato. Só que acontecia um fato inusitado. Quando os dois se juntavam, e também quando o anjo dragão estava brigando com ele, o anjo dragão falava uma coisa. Sabe o que o anjo dragão falava? Eu cheguei perto assim, Deus me transportou. Eu cheguei perto de Goiás, eu fui transportado que não relógio, fui para cima de Minas Gerais. Aí eu cheguei os dois brigando. Aí o anjo das trevas brigando contra o anjo de Deus. Aí o anjo das trevas pegava e bradava a voz de dragão e de serpente. E nisso o anjo de Deus está bradando também em cima dele, voz de trombeta, um estrondo de trombeta. Bem, chega o céu, estremecia o céu todinho. E saía da boca do anjo de Deus voz de leão e de trombeta, estrondava. Chega a cara do anjo das trevas, você via ela saindo lasca do que ele era formado assim. Só que tinha aquela a proteção de blindagem.
A voz do anjo de Deus parece que arregaçava a blindagem do anjo. E o anjo também bradava, e a voz dele passava pelo anjo de Deus também tremenda, sabe? Só que o anjo de Deus era superior. Só que os dois eram quase mano a mano, o trem era muito tremendo. Mas aí o que acontece? Eu cheguei perto e eu vi o anjo, os dois bradando. Aí foi me discernir do que o anjo das trevas falava para o anjo de Deus, ele bradando igual o dragão. Aí foi me discernir do que ele falava. Sabe o que ele falava para o anjo de Deus? O anjo, príncipe das trevas, falando para o anjo, príncipe dessa classe de anjos de exércitos de elite que Deus tinha enviado. Aí o anjo das trevas, príncipe que governava o Brasil, ele topando com o anjo de Deus aqui, mesma coisa de um tigre e leão brigando, só que era um anjo dragão serpente contra um anjo leão, estrondo e ensurdecedor de trombeta, os dois topando ali. Aí no que ele tá topando aqui contra o anjo de Deus, pertinho assim, ó, pá, 30 andares e o terremoto no ar. Aí o anjo das trevas falava para ele assim, ó, brigando e falando: passa pro nosso lado, rapaz, passa pro nosso lado, você tá cercado, rapaz, nós vamos ganhar essa guerra, você tá cercado de todo lado. Falando de jeito pro anjo de Deus, gente. Passa pro nosso lado, passa pro lado da rebelião, rapaz, passa pro nosso lado, você tá cercado, você vai ganhar coisa, nós vamos te dar posição para você. E topando com ele e falando, estava em guerra contra o anjo de Deus e falando para ele para passar pro lado dele. Você já viu um trem desse? O anjo das trevas falando pro anjo de Deus, passar pro lado dele, passar pro lado da rebelião. Falava: você tá cercado, rapaz, tá vindo exército de lá, tá vindo exército do outro lado de lá, você tá cercado, você tá perdido, não tem esperança para você não. Passe pro lado da rebelião, Satanás, nosso Deus, vai te dar uma posição para você. E tentando convencer o anjo de Deus. E o anjo de Deus em cima dele, topando, dentro do Grand Canyon, nesse vale. Eram vários vales que tinha em Minas Gerais. Ele saía de um vale e caía em outro vale. Ele mergulhava no vale e o anjo de Deus já... Só que lá na frente ele voltava e socava o anjo de Deus. Socava. E só que o anjo de Deus estourando ele. E cada vez mais ia encurtando o espaço, aquele pequeno espaço ainda que o príncipe das trevas governava dentro de Minas Gerais. O anjo de Deus só ultrapassando. Só que era guerra total dos dois. E tragédias naquela região de Minas Gerais. E ele falando para o anjo de Deus: passe para o nosso lado, passe para o nosso lado. Aí o anjo de Deus: seu rebeliado, seu maldito. O anjo de Deus arrebentando ele em palavra também: seu maldito, seu rebeliado, sua serpente, servo do diabo, vocês vão ser destruídos, o lago de fogo espera vocês, seus malditos. Vou exterminar você, vou acabar com você. E o anjo de Deus: o Senhor nosso Deus, nós servimos só o Senhor nosso Deus. E quebrando ele no pau. E ele em cima do anjo de Deus também aqui. Só que ele pegava e fugia. Só que ele fugia e voltava de novo. Cada vez que ele fugia, ele ia perdendo o território dele. Só que ele voltava e topava. O anjo de Deus tinha que tomar. Só que a guerra era tremenda. O Brasil era crucial. Por isso que não queriam deixar o Brasil. Aí a guerra total. E aí Deus pegou e me transportou, para você ver como que a guerra estava tão renhida. Me transportou mais para cima assim. Daqui a pouco eu vi os exércitos. Não tem os exércitos dos ares e terrestres. Os exércitos dos ares que pegavam ali desde a região, não tem o sul do Brasil, ali no Rio Grande do Sul. Vinha aquele tanto de exército das trevas, como fosse enxame assim, terrestre, e para se chocar contra as forças de Deus que estavam entrando do Nordeste e da região amazônica, entrando para dentro de todo o Brasil, assim. Só que tinha uma proteção, e vinha aquele exército terrestre, desde ali do Rio Grande do Sul, só que vinha de todos os estados, centro-sul, para fazer aquela barreira, para não deixar. A barreira era ali, na fronteira do estado de Goiás
Fazia uma divisão no Brasil assim. E vinha aquele. Daqui a pouco o rio ou em cima vinha mais exército. Mesma coisa lá do Rio Grande do Sul. Pegava do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, exército das trevas dos ares, e vinha também milhões. E fazia aquela proteção para não deixar os anjos de Deus entrar para dentro do estado de Goiás. O lugar principal que os anjos de Deus tinham que entrar era no estado de Goiás, Brasília. E aí, aquela multidão, exército, topava ali. Só que agora descendo anjos de Deus também para se juntar com os anjos de Deus que estavam entrando, né? Os exércitos de Deus desciam dos ares, que vinham dos mares também, de outras regiões, para dar reforço para os anjos de Deus. E a igreja orando. Eu estava vendo tudo, eu estava vendo, pipocando raio laser para todo lado. Oração, relâmpago. Era fogo, era labareda de fogo para todo lado, vindo em todo lugar. Eu via vindo de Teresina, saltando aquelas labaredas de fogo, via vindo saltava labareda de fogo de Goiânia, saltava labareda de fogo do Rio de Janeiro, era como se fosse o sol explodindo assim, bem, era milhões como fosse labareda de fogo, subia e descia, e não, ela tinha permanência, saía da igreja, de quem orava a igreja, fazia assim, ó, era milhões, e tinha relâmpago que subia, e batia na milhões de relâmpagos, batia nas águas, abria e descia exército de Deus. E tinha outros relâmpagos que faziam assim, ó, milhões de relâmpagos, saía da cidade assim, fazia assim, ficava cruzando os ares assim, estourando as forças das trevas, infantaria, cavalaria, e as forças das trevas tentavam negar, fazia de tudo para negar. Mas onde é que a oração em nome de Jesus pegava, estourava tudo. Daqui a pouco, e a guerra tá total. Aí daqui a pouco Deus pegava e pá! E disparava e mostrava de novo o Brasil dividido. Para cá, a região centro-sul, a terra visível, e depois mostrava o Brasil dividido na parte nordeste e região amazônica, o abismo, e a terra devastada e vazia, e milhões de buracos. E aí, Deus pegou, o Espírito Santo me pegou assim, eu estava no estado de Goiás, nos ares, o estado de Goiás estava aqui, e eu via que embaixo estava o rio Tocantins. O rio Tocantins, eu via ele seguindo, aí quando chegava próximo entre a fronteira, no bico do Papagaio ali, eu vi que tinha o Tocantins, eu olhava lá de cima assim, aí tinha o estado do Tocantins, o final do Tocantins lá na frente, ao rio Tocantins chegava, para se unir com o rio Araguaia, né? E fazia aquela mundaréu de água que se desaguava para os mares, ali entre o Maranhão, Tocantins e o Pará, aquela mundaréu de água, né? E os anjos não podiam brigar onde é que as águas corriam. Aqui, por exemplo, aqui embaixo está correndo as águas do Tocantins. Eles não podiam brigar onde é que estava a marca das águas. E também funcionava nos grandes rios, principalmente no rio Amazonas. O rio Amazonas era o maior. Onde é que ele corria? Nos ares, na região geográfica onde é que ele corria, não podia ter guerra. É como se fosse, as águas são sagradas, não podiam brigar. Não podiam, os dois respeitavam as águas. Respeitavam o limite ali, vamos supor que embaixo está correndo as águas. Nessa região aqui em cima geográfica, eles não podiam brigar. E aí, o Espírito Santo pegou e me transportou com um relâmpago para a fronteira com a Guiana Francesa. Quando eu cheguei na fronteira com a Guiana Francesa, bem no lugar onde é que estava passando os exércitos das trevas, o lugar estava passando. O exército das trevas que estava na Guiana Francesa e invadiu o Brasil, e tinha uma coligação de alianças que podia entrar várias potestades das trevas de várias outras regiões do mundo, podiam entrar pela Guiana Francesa, junto com as forças ali, né, do ar. Estou falando potestade do ar. E podiam entrar para dentro do Brasil. Havia uma aliança. E aí Deus me colocou bem ali, ó, na fronteira ali. E aí eu vi, meu Deus, eu cheguei bem próximo assim, ó. Eu cheguei bem no movimento das tropas, não tem como estar invadindo. Deus me colocou bem assim, ó, e eu vendo os exércitos entrando.
os anjos das trevas amontados em cavalo, milhões. Você já viu em documentário aqueles quando tem aqueles gnus correndo, quando a câmera chega pertinho desse filmando aqueles búfalos, que mostra até o corpo deles, o movimento do corpo, assim, da carne deles. Eu vi os exércitos das trevas, milhões. Eu cheguei perto, pertinho. Não tem lá quando vai atravessar os rios na África, que a câmera filma pertinho, aqueles bichos caindo, arrebentando tudo. Eu vi milhões e milhões de cavalos. Cavalos infernais. Se aproxima desses cavalos que você vê, mas uma aproximação distante. São cavalos infernais. Completamente diferente desses aqui, mas tem tipo cavalo. Mas são cavalos infernais. E os anjos de guerra em cima deles. Outros infantaria entrando. E era aqueles milhões. E barulho de serpente e de dragão. E barulho de milhões e milhões de outras milícias que estavam no meio também. Que não era nem dragão e nem serpente. Era outro tipo de anjo de guerra. E eram milhões entrando. E eu de pertinho assim, ó, eu vi aquela fronteira de mais de... O lugar onde é que eles invadiram o Brasil era ali próximo entre Guiana Francesa, que faz fronteira entre Guiana Francesa e Suriname. Aí eles entraram bem ali. Entre Suriname, a Guiana Francesa, eles entraram bem ali, para dentro do Amapá. E eles entrando, e eu estava de pertinho assim, e eu via mais de 200 quilômetros de largura a fronteira, e aquele mundaréu de exército, eu via a concentração de tropas adentro da Guiana Francesa. O céu da Guiana Francesa estava tomado de exército, e vinha concentrações de exército de outras regiões de potestade do ar que governava outras nações, que estavam esperando. Não tem a logística da guerra, até também nas forças infernais, não tem quando o exército está engarrafado, que tem somente aquela abertura ali, que tem que passar, só que tem que esperar os outros. Dentro da Guiana Francesa estava milhões e milhões de exércitos nos ares. Só que eles tinham que passar por um lugar muito estreito, porque os anjos de Deus não deixavam eles passar por outro lado. E tinha uma permissão, era uma ordem que eles podiam entrar somente pelaquela região. Aí então tinham que esperar. A região era comprimida, eram uns 200 quilômetros. Eles entravam por essa região, entre a fronteira da Guiana Francesa e o Suriname, ali mais ou menos 200 quilômetros. Eles entravam por aquela região ali e passavam. O primeiro estado que eles entravam era o estado do Amapá. Eles tinham que passar, para entrar no Brasil, eles tinham que passar pelo estado do Amapá. Eles entravam por ali. E eu vi os cavalos, cavalo infernal. Embaixo das patas dos cavalos saía nuvens de escura. Nuvens misturadas com fogo. Nuvens escuras. A escuridão prevalecia sobre o fogo. Os cavalos. Milhões e milhões de os anjos, infantaria, que tanto. Só que era um engarrafamento tão grande que a grande maioria estava esperando, porque tinha que atravessar aquele lugar ali. Aqui estão como fosse assim, ó. Tem milhões aqui, só que só tem apenas uma passagem. Então nessa passagem estreita, em vez de passar o todo, passa somente aquele tanto ali. Então era pouco que estava passando. Entendeu? São milhões dentro do estado dentro da Guiana Francesa. Só que aquela abertura era uma abertura pequena, 200 quilômetros. Aí eles tinham que passar por aquela abertura e fazer aquele engarrafamento. Os ares da Guiana Francesa foi tomado de exército das trevas e tinham que esperar. A logística era muito grande, e só que o espaço era muito pequeno. Era tanto exército das trevas dos ares da Guiana Francesa que tinha exército nos mares esperando a vez deles. Só que passava o lugar estreito para entrar para dentro do Brasil, porque só podia entrar pela fronteira, que faz fronteira ali entre Guiana Francesa e Suriname. Não podiam entrar em nenhuma região que faz fronteira norte ali do rio Oiapoque. Só podiam entrar no Brasil, naquela região, fronteira entre a Guiana Francesa, aquele espaço ali. Tem Guiana Francesa aqui, aí vamos colocar aqui um espaço de 200 quilômetros até chegar o Suriname. Era nesse pequeno espaço que tinha um portão aberto para as forças das trevas entrarem. Só que era muito exército entrando, o espaço era pequeno, aí ficava aquele tanto de exército esperando a vez deles.
e topava o céu da Guiana Francesa de força, porque vinha forças de longe também, e tomava conta do mar, nos ares, e também funcionava também na força terrestre. Tinha que entrar por aquela região ali, ficava muito exército para dentro da Guiana Francesa, porque o espaço era pequeno para eles entrarem, como se fosse um portão, era um portão. Aí Deus mostrou isso aí, é porque o Brasil é crucial, eles não querem deixar, e a ordem era essa, o pau vai torar e nós não vamos deixar, nós não vamos perder o Brasil para essas forças de Deus, não vamos, e o pau vai torar aqui, nós vamos resistir, não vamos aceitar. Satanás não queria perder o Brasil de jeito nenhum, era ordem para não perder. E Deus falou, pode entrar, e o pau vai torar, eu quero resultado. Só que tinha uma ordem, que a região sudeste fosse tomada por assalto. Tinha, porque tinha que tomar a região sudeste. E a região sudeste tinha sido tomada. No começo da ofensiva, a região sudeste foi tomada. Só que Minas Gerais tinha um pedaço que o exército das trevas estava resistindo ainda. Tanto é que na divisão do Brasil, eu não falei para você, quando o Espírito Santo mostrou a divisão, ficou um pedaço, a região norte de Minas Gerais, que faz fronteira com o Nordeste, não fez parte do abismo, porque a região norte de Minas Gerais, que faz fronteira com o Nordeste, ficou também do lado das forças das trevas. Principalmente a região norte de Minas Gerais, aquela que faz fronteira com o Nordeste. Você viu a guerra dos 2 anos de Minas Gerais? Pois é. E aí, moça, a guerra tá total. E a igreja orando. Aí daqui a pouco. Aí agora que é a hora. Meu Deus do céu, gente, como que eu vou falar isso aqui agora? É agora. Aí Deus pega na hora, assim, agora que eu vou transferir totalmente agora, a hora que a igreja entra em oração, é a hora total da igreja. Aí daqui a pouco Deus pega Deus me mostrou a ofensiva dos anjos, quando a igreja começou a orar aquela coisa toda, e a igreja, só que eu estou falando na oração da igreja, isso aqui é somente para quem entende, quem conhece de mundo espiritual, principalmente quem é pastor, rabino, quem conhece de oração. Essa oração da igreja, eu estou falando, ela está funcionando. A oração da igreja não é você orar aqui, não. Não é você orar aqui, agora tá bom. Ela percorre o tempo. A voz dela percorre o tempo. Tudo que eu estou falando aqui é como se você está vendo a guerra aqui, só que ao mesmo tempo a oração da igreja está em cima. Está entendendo? A oração da igreja. Aí Deus pega e me leva lá para a fronteira com a Guiana Francesa. Aí Deus pega e fala assim, ó, isso aqui que você está vendo aqui, essa ofensiva que está vindo exército para entrar para dentro do Brasil, é porque eles não querem deixar o Brasil, porque o Brasil é crucial para as forças das trevas, em cima e embaixo. Vai acontecer também nesse país, os governantes, as forças das trevas que servem a Satanás, não vão permitir, vão lutar de todas as maneiras para que aqueles que eu levantar, eles não prevalecerem, eles têm que lutar, porque eu sou um Deus zeloso, eu quero luta, eu quero a vitória. Aí daqui a pouco Deus pega e me transporta para a fronteira com a Guiana Francesa, e eu vejo a vontade, a garra, o empenho das forças das trevas, os cavalos correndo para a guerra como fosse milhões, entrando para violento mesmo, para disputar com os anjos de Deus. Deus falou assim, você está vendo aí? É porque eles não querem perder o Brasil, e o Brasil é crucial, eles vão lutar e o pau vai torar, e isso eu estou te mostrando para você aí, que eles estão, não querem deixar o osso, estão lutando, tá vendo até gente de fora aí, estão entrando. Aí Deus mostrou a ofensiva, né? Deus mostrou a ofensiva entrando da Guiana Francesa, milhões. Aí você está vendo agora a vontade e a garra de quem não quer perder o domínio. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando com neném na fé, estou falando com quem ora. Quem ora entende o que eu estou falando aqui. E depois, antes disso, Deus mostrou os exércitos vindo do interior do Brasil.
que governava na região do Brasil, ali centro-sul, vinha também para peitar os anjos de Deus. E vinha mais, e vinha mais. Aí você está vendo aí, eles não aceitam, por isso que eles estão lutando, não querem deixar o osso não. A minha igreja está orando, eles não aceitam a derrota. Aí Deus pega e mostra o empenho, né? Tá, os cavalão entrando, milhões e milhões, os anjos das trevas. Não tem a infantaria das trevas no ar, eles voando. Olha, então correndo, infantaria correndo no ar, milhões no ar entrando por dentro da Guiana Francesa. E tinha os comandantes aqui, ó, no portão, eles, uau, dava assim com estrondava. E aqueles milhões de exércitos, era cavalo, era gigante, anjos gigantes, milhões. E eu via do interior do Brasil, da região centro-sul, também milhões, infantaria terrestre, infantaria aérea, cavalos de guerra, anjos de guerra, milhões também, e se chocando para deixar os anjos de Deus. E a fronteira era no Brasil ali, bem no meio do Brasil, pegava de Goiás ali, né, até a Guiana Francesa, vinha assim, passava por estado de Goiás, entrava um pedaço de Minas Gerais ali, passava por até chegar no Paraná e até no mar ali. E as forças de Deus já tinham tomado toda a região sudeste, com exceção de um pedaço de Minas Gerais. E era milhões, e vinham os exércitos da Guiana Francesa. E o portão aberto, eu vi um portão, não era que eu vi o portão, eu via como fosse assim, uma área no ar que era permitido os exércitos. Era somente por aquela região que eles tinham que entrar. Era a região que para entrar para dentro do Brasil passa direto, tem que passar pelo Amapá. E eu olhava para baixo e o exército também entrava terrestre. Milhões de exércitos vindo terrestre também, exército terrestre. E a coisa era tremenda. Eu falei, meu Deus, isso aqui... E aí os anjos de Deus, a oração da igreja, estourando tudo. Imagina, não tem uma ofensiva assim, que você vê que parece que... Não, aqui vai tudo se esbagaçar, nenhum quer perder o osso. Os anjos de Deus, agora os anjos de Deus entrou na ofensiva, a igreja entrou em oração para valer mesmo, sob o comando do pastor Silas Malafaia. A igreja entrou, a igreja do Brasil todo orando. E os anjos de Deus, a igreja orando, os anjos de Deus pegou força. A igreja ora, Deus manda força para os anjos de Deus, e os anjos de Deus na ofensiva. E aí, a igreja, relâmpagos para todo lado, pá, relâmpago, língua de fogo, e pá, o Brasil parecia que estava se acabando, em guerra. E os anjos terrestres, um se embolava, milhões se embolando que nem tigre, milhões, eu via na fronteira, porque tem um campo de batalha. Aí eu olhava para baixo assim, eu via, aqui está a esquerda, não tem aqui o exército? Aí tem o limpão aqui, não tem um campo, é a mesma coisa do campo de batalha. Tem um campo de batalha aqui. Aqui está os exércitos de Deus, aqui está os exércitos das trevas. Aí vinha cavalarias terrestres, e vinha cavalarias terrestres de Deus, cavalarias terrestres das trevas. Elas se chocavam. Aí vinha também infantaria. Tinha um limpão, e no lugar desse vazio, onde é que era o campo de batalha, onde é que eles se chocavam nesse vazio ali, era uma labareda de fogo que subia. Era fogo, porque o choque deles saía aquela fornalha. A fornalha pegava do Paraná, entre Paraná e Mato Grosso, Paraná e São Paulo, na fronteira entre Goiás e Minas Gerais, na fronteira do Tocantins com Goiás, e pegava a boa parte da região norte até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. E os exércitos se topando, e a guerra era terrível. E as forças das trevas não queriam perder, estavam na defesa. E a defesa deles era total, porque entrava forças das trevas de muitas outras potestades do ar, de outras nações. Eram enviadas, eles podiam entrar pela Guiana Francesa.
E aí o Espírito Santo pegou e me mostrou agora que é difícil para mim falar aqui. O Espírito Santo, Deus pega e me mostra agora, correu o olho, me disparou dos céus à terra e me mostrou as igrejas orando. Eu passei dentro das igrejas, não tem as igrejas? Quando eu falo a igreja, eu vi as igrejas, eu tenho que falar a igreja. Só que eu via as igrejas, me mostrava as igrejas, eu entrava dentro das igrejas, só que eu via as pessoas orando, milhões. Passava assim, ó, eu tenho que falar a igreja. Eu via as igrejas e eu via pessoas orando. Eu não posso falar outra coisa aqui não, eu tenho que falar a igreja orando. Aí eu via a igreja e eu via as pessoas orando, porque a igreja também são pessoas, né? Aí eu vi as pessoas orando, aí passava em uma velocidade tremenda por todas as cidades do Brasil, no interior, nas fazendas. Eu vi as pessoas orando e passava comigo numa velocidade tão rápida, só que eu vi as pessoas plenamente em câmera lenta. Como é que pode ser tão rápido e ao mesmo tempo eu vi as pessoas de câmera lenta? Eu via de jeito, as pessoas orando, clamando, e passava em velocidade tremenda por todo o Brasil. Passeando assim. E a igreja orando aí, meu Deus, quando o Espírito Santo, porque mostrou que a coisa estava muito difícil, né? O Satanás e as forças das trevas não queriam largar. E vinha mais e mais, milhões e milhões e milhões. Eu vi o portão aberto e milhões de anjos entrando. Anjos das trevas. E milhões. E vem lá para cá milhões e milhões. E as águas de cima. A oração da igreja batia nas águas. Se formava um buraco, um redemoinho, como fosse uma tempestade nas águas, e abria-se um buraco gigante, um redemoinho, e descia exércitos de Deus em vários buracos. Se formavam buracos nas águas, e os anjos de Deus desciam, vinham do universo, né, dos céus, viajavam o universo e entrava nas águas, e entrava aqui nesse espaço aqui, abaixo desse azul aí, isso aí é água. E eles entravam para dar reforço para os anjos do príncipe de Deus que lutava contra o príncipe das trevas. Só que o exército das trevas não queria perder o Brasil para os exércitos de Deus. Só que eles já tinham perdido a região sudeste. A região sudeste já tinha sido tomada por assalto. Isso foi em 1990, essa visão que eu estou falando aqui. No começo dos anos 90, né? E Deus me transportou para 2019 e viu o futuro do Brasil até meados de 2040. E aí, aí você viu que a guerra tá difícil demais, só que a igreja, ó, aí Deus pegou e me mostrou o empenho e a vontade dos anjos das trevas, do exército das trevas, a aliança deles de não perder o Brasil e enfrentar os exércitos de Deus. Deus me mostrou. Eu contei aqui agora que você viu que está entrando, não tá para cima. Mas agora Deus pegou e me transportou para baixo sobre as igrejas. Aí Deus correu nas igrejas, o Espírito Santo correu nas igrejas, em velocidade tremenda. Eu estou falando assim que eu estou vendo, mas é como se fosse assim, você não tem um celular, Deus está mostrando e eu estou vendo o que Ele está vendo. Ele está permitindo que eu veja o que Ele está me mostrando. É Deus que está vendo. Eu estou apenas, Deus está só estou te mostrando isso aqui, mostrando para você. E me passava em velocidade tremenda dentro das igrejas. Agora eu passei em voo rasante sobre as cidades do Brasil. Manaus, Goiânia, Rio Verde, Jataí, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, como da cidade? Natal, Teresina, Manaus, Macapá, passando em tudo assim, ó, em cidadezinha pequena, e passava no interiorzinho, uma pessoa só orando, a igreja orando, e soltava relâmpago. Só que agora a igreja entrou numa decisão total agora, meu Deus do céu. Você viu que a guerra estava prolongada?
Você viu que a guerra estava prolongada? Agora é a igreja, hein? É a igreja agora. Você viu que a guerra estava prolongada. Tem agora a oração da igreja. A igreja estava orando, para que você entenda, a igreja orava. E tinha uma pessoa na frente da igreja. Ah, Jesus, glória a Deus. Tinha uma pessoa assistida por Deus, que tem legalidade de poder de decisão representando a igreja, por causa que ele não foi covarde. Deus deu autoridade para ele, porque ele não foi covarde. Esse profeta, ele tem histórico diante de Deus. Ele não foi covarde. A história desse profeta, não sou eu que estou falando. Gente, a coisa ela é tão séria, o que eu estou falando aqui. Foi o Espírito Santo que falou. O Espírito Santo falou, esse eu tenho colocado ele, eu levantei ele. A ele eu dei 2 poderes. Eu levantei ele profeta, ele é profeta e pastor. Ele tem autoridade no nome de Jesus sobre toda a igreja dessa nação. Quando ele fala, eu uso a palavra dele para açoitar essa nação e para aqueles que saem fora da linha. Ele tem a autoridade de açoitar. E a ele eu dei poder, a poder. Quando ele fala, a igreja dele é pequena. Dos 4 ele é o menor, na visão humana. Ele é o menor em poder financeiro, ele é o menor em poder de mídia e a igreja dele é a menor. Só que diante de mim, ele é o maior dos 4. Dos 4 ele é o terceiro. Só que dos 4 ele é o menor. Na visão humana, poder financeiro, poder de mídia e poder de igreja. Só que diante de mim, por ele não ser covarde, eu tomei ele como profeta e pastor. Diante de mim ele é o maior, porque ele não foi covarde. Eu não tenho prazer no covarde. E eu dei a chave para ele. Então o nome desse pastor e profeta é o meu servo, o pastor Silas Malafaia. É ele que está na frente ao longo desse tempo, diante da igreja do Brasil, e Deus assiste ele. É como fosse, não tem Elias no tempo de Israel? Não tem Elias? Não tinha Eliseu? Não tinha Moisés? Não quer dizer que... Bom, eu não posso falar outra coisa aqui, eu não posso misturar. Eu tenho que falar ele, não tem outros nomes. A gente sabe que faz parte da igreja, que tem outros, não tem vários pastores, não tem outros líderes e tudo mais. Só que eu tenho que falar o que o Espírito Santo falou. É esse pastor para esse tempo, que ele estaria à frente. E tinha um que Deus ia levantar para ser o presidente dessa nação. Esse pastor, os 2 viriam juntos. Só que esse pastor, ele tem autoridade superior sobre os caminhos da nação. E tinha um que Deus ia levantar presidente, que seria ferido no estômago. Então você está vendo a guerra está no tempo e espaço, está acontecendo tudo. Está acontecendo tudo. Esse pastor vai entender o que eu estou falando aqui. Ele tem um discernimento de Deus. E outras pessoas têm um discernimento de Deus também. Então a guerra está acontecendo no tempo e espaço no Brasil, para que você entenda. E nisso, Deus pega agora, como a guerra está sendo muito renhida, aí Deus pega agora e desce agora e, pelo Espírito, o Espírito Santo toca a igreja agora numa oração crucial. Aí a igreja pega e ora, a igreja agora entrou na oração total agora. Meu Deus do céu, a igreja começou a orar. E a oração, eu vi a igreja pegando fogo. Meu Deus, os crentes, não tem uns crentes dentro das igrejas? A igreja de Jesus? A igreja de Jesus. A igreja começou a orar. Meu Deus, são os cristãos, os verdadeiros servos de Deus. A igreja orando, a igreja. O pastor Silas Malafaia convocou a oração da igreja e a igreja orando. E sai agora
os relâmpagos. Agora a igreja ela orou de uma tal maneira assim, e eu correndo, o Espírito Santo disparou comigo assim, e a ofensiva das trevas vindo mais. A ofensiva das trevas parecia que o mundo estava se acabando, porque estava vindo milhões, bilhões de anjos entrando para dentro do Brasil. E aí a igreja começou a orar para valer, e eu correndo, o Espírito Santo correndo agora, dentro das igrejas, na igreja, você que ora. E a igreja orando uma oração agora, aquela hora da decisão. Não tem aquela hora lá que quando Moisés fala assim, se algo acontecer e porventura o chão se abrir, não tem aquele momento de Moisés, eu estou falando nesse momento aí. Está no tempo e espaço, mas tem um momento que esse tempo e espaço acontece, a hora tremenda. Meus irmãos do céu, quando o pastor Silas Malafaia, só que agora ele estava na frente da igreja, a pessoa era como fosse assim, eu estou vendo a guerra, a igreja começa a orar. Tem um que Deus, que é o líder, que é a liderança, que Deus olha, e a igreja todinha do Brasil está orando. Só que agora Deus pega e me corre sobre toda a igreja do Brasil. Toda a igreja que ora. Só que tinha um que estava à frente. Era o pastor Silas Malafaia. E junto com ele, a liderança das igrejas do Brasil. Lá na igreja dele. Dentro da igreja dele. Deus me mostrou a igreja dele. Não tem aquela igreja lá do Rio de Janeiro? Em 1990, Deus me mostrou ela. Em 1990, Deus me transportou para 2019 e eu vi ela. Foi lá, tá lá no vídeo anterior que eu mostrei. Então, Deus me mostrou ela lá. Aí foi lá dentro. Aí estava lá a parte eclesiástica da igreja de todo o Brasil. Estavam os três poderes, as três armas. As três armas. E esse pastor, ele foi desprezado. Só que ele, nesse momento aí, não é que ele foi desprezado. Aqueles que Deus chamou, foi. Aqueles que Deus não chamou, não foi. Então foi Deus que desprezou. Então, tinha essa concentração. E a igreja orou. A igreja orando tremendamente. Aí daqui a pouco, meus irmãos do céu, você viu que o exército das trevas vindo tremendamente contra o Brasil? Aí eu vi a vontade, Deus me mostrou assim, a vontade que eles não queriam perder, né? Só que agora, ao invés de Deus olhar para o exército dele, Deus pegou e correu nas igrejas. E mostrou as igrejas orando. E agora eu vi a igreja orando tremendamente. Ah, Senhor! E eu passava, o Espírito Santo me passava aqui em velocidade impensável por todo o Brasil. E as igrejas orando. Quando eu olhei, eu peguei e subi para cima de novo. O Espírito Santo pegou e me transportou para cima. E eu tô lá na região amazônica, por ali em cima do rio Amazonas. Eu tô vendo aqui o rio Amazonas aqui, e eu olho e eu vejo Manaus. E eu tô vendo a fronteira lá entre o Amapá e os exércitos entrando. Eu tô vendo os exércitos de cima dos ares e os exércitos terrestres entrando pela Guiana Francesa, invadindo o Brasil, e milhões entrando. E entrando dentro do Brasil. Eles entravam assim, depois viravam e se chocavam com as forças das trevas para fazer a barreira contra os anjos de Deus. Aí eu estou lá em cima do rio Amazonas, nos ares do rio Amazonas, estou vendo a ofensiva, a guerra total. Só que do lado dos anjos de Deus havia uma ofensiva, porque os anjos de Deus estavam mais fortes, porque a igreja estava orando. E agora a igreja estava orando tremendamente. E eu vi como fosse um fogo gigantesco. Não tem quando o vento tá contra assim? Aí tinha um fogo dos anjos de Deus, assim, que, tipo um fogo indo contra os anjos das trevas. Era uma ofensiva. E a ofensiva terrestre, sabe, como fosse um fogo gigantesco, como fosse um vento batendo nos anjos de Deus assim. E aquela labareda de fogo que pegava desde a região amazônica ali, do Pará, se não me engano, que faz fronteira com a Guiana Francesa,
passava ali pelo Nordeste, fronteira com o Tocantins ali, chegava até a São Paulo ali, fronteira com Goiás, Minas Gerais, aquele fogaréu, os anjos de Deus era como se fosse fogo, aquele fogo, e tinha um vento, parecia um vento, e o fogo em cima dos anjos das trevas, e do lado dos anjos das trevas, a concentração é como se fosse uma nuvem escura, e as duas placas gigantescas, em cima e embaixo, se chocando ali. Só que agora os anjos de Deus estavam na ofensiva, uma ofensiva gigantesca. Era uma ofensiva gigantesca dos anjos de Deus, só que do lado das forças das trevas, eles estavam, porque o Brasil era crucial, eles não podiam perder, eles entrando mais, milhões, e topando ali, como fosse assim, a ofensiva vinha, só que ela fazia assim, a ofensiva vinha gigantesca, só que ela fazia assim, ó, aí as forças das trevas faziam assim, ó, aí a ofensiva chegava aqui, aí passava tempo, a ofensiva das trevas fazia assim para trás, as forças de Deus assim. Só que agora veio agora a oração da igreja total. Agora virou uma labareda de fogo tremenda. Só que as forças das trevas não queriam perder. E vinham mais forças das trevas. E ficava ali, ia para trás e chegava mais e dava aquele impulso. E aquela coisa terrível. E não queriam perder o osso. Só que agora Deus mostrou a oração da igreja tremenda. E Deus pegou e pá! Correu o olho no Brasil todo, as igrejas orando. O Espírito de Deus lançou um espírito de clamor. O Espírito de Deus tocou na igreja. E a igreja, e a voz do pastor Silas Malafaia, eu profetizo. A voz do pastor Silas Malafaia estrondava em tudo. E a igreja orando, a igreja inteira. A igreja obedecendo a voz do pastor Silas Malafaia, que dirigia a igreja de todo o Brasil. A igreja agora orou, gente. A grande oração. E aí o Espírito Santo pegou e me transportou para os céus da região amazônica. E eu estou em cima do estado eu estou em cima do rio Amazonas, nos ares. E eles não podiam brigar onde é que o rio Amazonas correu. Estou aqui em cima do rio Amazonas, acima das nuvens. Eu estou aqui em cima, né? Então o rio Amazonas tem vários quilômetros. A guerra não podia acontecer nesse espaço onde é que o rio corria aqui. No ar que eu estou falando. Eu vi o rio lá embaixo, só que na região onde é que eu estava, no espaço, a guerra não se dava. As águas doces são como águas santas. Diante de Deus não pode brigar, né? E a guerra está com força, a ofensiva está grande, só que o exército das trevas não quer perder o osso. Já viu um trem desse? Irmãos do céu, é agora que a coisa fica tremenda, irmão. Tremenda, tremenda. Vou terminar no vídeo 13 agora. Fica com Deus.